Fala, torcida vascaína, eu sou Felipe Tiru e hoje nós vamos fazer uma preleção sobre Vasco especial sobre Vasco e Santos pela Copa do Brasil. Preleção especial que sai sempre um dia antes do jogo para a gente poder repercutir mais aqui nos comentários e em todas as redes sociais as nossas expectativas para o jogo, não é mesmo? Pois bem, caso você ainda não saiba, essa quarta-feira, às 9h45 da noite, o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama recebe o Santos Futebol Clube em São Januário para o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2016. No primeiro jogo, vocês lembram com certeza, o Vasco perdeu por 3-1, com um gol salvador do Eder Luiz no final, que devolveu ao vascaíno a chance de sonhar com uma classificação para a próxima fase. Agora o Vasco precisa ganhar por 2 gols de diferença para tentar se classificar. Se ganhar por 2-0, pelo critério de desempate dos gols fora de casa, se classifica direto. Se ganhar por 3-1, a disputa vai para os pênaltis. Se o Santos fizer de 2 gols para cima, aí o Vasco vai precisar ganhar por uma diferença de 3 gols para continuar na Copa do Brasil. Eu comentei na época do primeiro jogo e insisto agora que a missão de ganhar por 2 gols de diferença é algo muito complicado de se conseguir. Uma coisa é num jogo normal, de um campeonato de pontos corridos, você conseguir uma vantagem de 2 gols. Outra, completamente diferente, é fazer 2 gols com você e o adversário sabendo que você precisa desse resultado. Que é aquilo, num jogo normal, os 2 times entram com ambições iguais, vencer o jogo. Você pode até alegar que dependendo de onde se joga, se dentro ou fora de casa, e contra quem se joga, um dos times pode até entrar com mais vontade de ganhar e outro mais satisfeito com o empate, ok. Mas ainda assim, a coisa é mais equilibrada. Não só o time que quer vencer sabe que precisa fazer só um gol para ganhar os 3 pontos, como o time que está satisfeito com o ponto do empate vai sempre ter a pretensão de, numa bola perdida ali, achar um gol e voltar com 3 pontos para casa, né? Fora que a partir do momento em que um dos times faz um gol, nem o ponto do empate o outro time tem. Então é natural que esse time, a partir daí, parta para cima e se exponha mais na defesa. Num jogo de mata-mata, não. Não só um time entra pressionado porque sabe que precisa fazer 2 gols e muitas vezes se deixa atrapalhar pelo nervosismo, como o outro entra sabendo que pode até tomar um gol que ainda tem a classificação. Sem mencionar o fato de que ele pode fazer um gol e deixar a situação do adversário ainda mais complicada. Isso deixa o jogo muito, mas muito mais difícil para quem está buscando o resultado. Se esse time for o Vasco, então, que nem jogando na Série B consegue construir um resultado desses com facilidade, aí que a coisa fica feia mesmo. Só para ter uma ideia, nos últimos 20 jogos do Vasco, ele só conseguiu ganhar por uma diferença de 2 gols 3 vezes. Por tudo isso, essa classificação já seria difícil se o Vasco estivesse enfrentando um time mais fraco ou até do mesmo nível. Não é o caso do Santos, que hoje me parece à frente do Vasco, tanto tecnicamente quanto taticamente. Ou vocês acham que o nosso time, se tivesse na Série A, estaria no G4 como eles? Verdade também que eles já estiveram melhores. E a gente nem precisa ir muito longe para concluir isso. Se antes do primeiro jogo dessas oitavas eles estavam brigando pela liderança da Série A, agora o título do Brasileirão já ficou distante e eles parecem que vão lutar só para ficar ali na faixa de classificação para Libertadores mesmo. E isso é bom e ruim pra gente, né? É bom porque vamos enfrentar um time mais fraco do que no primeiro jogo. Não só em uma fase pior do que antes, mas já sem o artilheiro do time, o Gabigol, que foi pra Europa. Mas é ruim porque com o título do Brasileiro distante, a Copa do Brasil passa a ser a maior possibilidade de título para eles nesse segundo semestre. Então podemos esperar um time muito focado em não deixar essa possibilidade escapar de bobeira. Tô jogando a toalha então, sentenciando que não dá mais? Não é isso. Eu disse que é um resultado muito difícil, altamente improvável. Mas impossível não é, né? Dá para conseguir uma classificação histórica sim, mas ela só vai vir se tudo der errado para eles e tudo der certo pra gente. Vamos precisar ter tudo a nosso favor. O estádio cheio, com a torcida empurrando o time pra frente, um time focado, se entregando em campo e não se permitindo errar nada. Sorte, muita sorte, daquelas que faz o gol na cara deles, bater na trave e aquele chute improvável do nosso time ir lá na gaveta. E claro, do Jorginho escalando o time certo para esse confronto. E qual seria o time ideal para o jogo de hoje? Na minha opinião, o time que estava em campo quando o Vasco fez o segundo gol na partida contra o Joinville.
Aquele com o Madison na lateral, o Pikachu de ponta esquerda, o Marcelo Matos de volante. Pô, Tihu, eu não entendo mais nada. Você vive falando que quer o Pikachu como lateral e agora tá defendendo a escalação do Madison? Qual que é a tua? Calma, eu explico. Eu defendo o Pikachu como nosso lateral titular mesmo. Defendo que a gente tem que testar alguém melhor que o Marcelo Matos como primeiro volante também, que precisa dar mais chance pro Júnior Dutra entrar em ritmo de jogo lá na frente. Eu defendo tudo isso em jogos que não valem tanto, contra times mais fracos, pensando em um time que, com o entrosamento desses jogadores nessas posições, pode ficar mais forte lá pra frente. Para esse jogo de agora, esse pensamento de longo prazo tem que ser deixado de lado e o Vasco precisa vir com o que tem de melhor hoje. E o nosso melhor atacante nos últimos jogos, é inegável, foi o Pikachu jogando pela ponta esquerda. Então eu barraria o Júnior Dutra e colocaria o nosso Pokémon jogando ali com a 11. De quebra, com o Madison na lateral, toda a questão da cobertura que tem que se fazer para o Pikachu jogar por ali e que ainda não está muito acertada, não precisa ser feito. No meu campo, mesma coisa. Você não vai me ver aqui defendendo o Marcelo Matos como a solução para nossa cabeça de área. Mas a real é que hoje ele é a nossa solução mais certeira para o setor. Apostar no William ou num garoto da base por ali seria, antes de tudo isso, uma baita aposta. E não acho que seja jogo para isso não. É hora de jogar seguro, até porque um gol dos Santos vai complicar ainda mais a nossa classificação. Tudo bem, se o Jorginho vier com a escalação que começou o último jogo aí, com o Pikachu na lateral, eu também não vou ficar chateado com ele, né? O mais importante é o Jorge Henrique no banco. Mas se eu fosse o técnico, a escalação que eu ia fazer era essa que eu acabei de falar. Minha expectativa pro jogo então? Ver um Vasco jogando vistoso, de igual para igual, procurando o gol, criando as oportunidades, né? Empurrado pela torcida. A classificação eu sei que é muito difícil e só vai vir se aquela bola improvável entrar, aquele chute mascado, sabe? Pingar pro fundo do gol, o atacante chegar naquela bola que passa pela frente da área. No final vai ser muito isso, a gente sabe. Então eu não vou ficar puto se a classificação não vier. Contanto que eu vejo um Vasco que deixou tudo em campo, né? Que jogou organizado, que jogou com intensidade, que criou oportunidades de gol e que honrou a cruz de malta que veste. Ou seja, o contrário de tudo aquilo que a gente viu no jogo da ida. Será que dá para esperar pelo menos isso? Eu não tô pedindo muito, vai. Mas e você? Qual a sua expectativa para esse jogo? Acha que o Vasco vence? Acha que o Vasco se classifica? Diz o que você tá pensando aí nos comentários, no nosso grupo do Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Tem link para todos os nossos grupos por todas as nossas redes sociais aí embaixo na descrição do vídeo. E eu não posso ir embora sem deixar de dar o salve para os vascaínos do Brasil inteiro, que eu tô devendo há um tempo já. O Luan Vasquez de Natal, o Disseu Walter de Balneário de Pissarras, em Santa Catarina, o Diógenes Guilherme e a galera de Bombinhas, em Santa Catarina também, o Leidson Dias de Vila Velha, Espírito Santo, Rogério e a Tayane de Vitória da Conquista na Bahia, o DJ Dedeco de São Gotardo, Minas Gerais, o Felipe Ferreira do Rio, o André Ribeiro, que está com a gente desde o comecinho do canal, tá sempre resenhando nos comentários e ainda não tinha recebido o salve aqui da gente. E um salve para todo mundo que tá de olho no Sobre Vasco, né? Beleza? A gente vai se falando.